Nova, sorrindo para a vida, bom dia! 26 de janeiro, quinta-feira, vamos chegando até a sua casa, até o seu coração, desejando a paz de Deus para você, para sua família. Hoje, quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, já queremos tomar o nosso banho de sol, porque Jesus é o nosso sol, a nossa alegria. Nesta manhã queremos entregar a Ele a nossa vida e tudo que está passando no nosso coração. Entrega você, as suas intenções, você que participa todos os dias aqui conosco no Sorrindo para a Vida. Um bom dia primeiro aqui a toda a equipe do Sorrindo, que chega cedinho para fazer acontecer o nosso programa, nos bastidores aqui da TV Canção Nova, em tantos cantos aqui da Fundação João Paulo II, a Canção Nova em movimento. Tudo para que você tenha um encontro pessoal com Deus no dia de hoje. Eu e você, porque esse encontro é renovado todas as manhãs. E boa companhia aqui na bancada do Sorrindo. Márcio Mendes já chegou. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paula. E olha, que bom você falar disso, porque para que o Sorrindo para a Vida aconteça, atrás daqueles que aparecem, né? Nós aqui aparecemos na sua televisão, a nossa voz aparece pelo rádio, nossa imagem e voz pela internet. Para que nós apareçamos, existe uma multidão de pessoas trabalhando que nunca aparece, não é? E que tem de Deus mesmo a graça, não é? E com certeza os merecimentos daqueles que também aparecem, não é? E não por aparecer, mas pela dedicação, pela entrega ao trabalho da evangelização, não é? E não só nós que estamos aqui motivando o programa para que aconteça. Ele não acontece sem você que está nos acompanhando. Por isso a graça de Deus é para todos nós, não é? Que motivamos, que tomamos essa iniciativa, que nos inspiramos para poder puxar à frente deste programa, não é? Que é muito mais do que um programa. Ele é uma inspiração de Deus, é uma obra do Espírito Santo, e a gente tem que entender assim, é uma obra do Espírito Santo que usa instrumentos frágeis como nós somos, não é? Assim como um pintor, um grande mestre das obras de arte, às vezes se vale dos materiais mais desprezíveis para realizar pinturas belíssimas. Quando você chega perto para ver que material foi usado, você não acredita que foi aquele pincelzinho, que foi aquela ponta de madeira que às vezes você olha assim, meu Deus, é um material reciclado, uma coisinha que você pisaria e jogaria fora, mas nas mãos do grande artista, aquela obra se realiza e com magnitude. Deus é assim, se vale de instrumentos frágeis para fazer uma grande obra. E isso tudo que acontece por causa de você e envolvendo você. Então, nesse momento, uma grande graça acontece para todos nós que estamos aqui. Vamos aproveitar, né, Márcio? Um derramamento do Espírito Santo, uma força do alto que nos motiva, olha, a ir para frente, mesmo que hajam forças que nos prendem, né, e que nos puxam para trás. Então, eu reforço seu agradecimento a toda a nossa equipe dos bastidores, a direção do programa, a produção, os nossos câmeras, aqueles que estão na técnica. Lembrando aqui dos rostinhos, ó, não é? De cada um. Todos os dias aqui fiéis, cedinho, para levar ao ar esse momento com a palavra de Deus, com a oração. E mais uma vez, obrigado por você estar participando conosco. Já toma nota então da palavra que o Senhor nos inspira a rezar com ela agora. Marcos, capítulo 11, versículos do 22 ao 25, registra aí na sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 22 ao 25. Enquanto você anota, faça um convite para você. Vamos peregrinar? Opa! Não é? Roma, vamos, Paula? Opa! Roma, tô quase, né? Santuários franciscanos e Fátima. Nossa. Nós vamos aos locais de aparição de Nossa Senhora. Nós vamos visitar o milagre eucarístico de Lanciano, onde a hóstia se converteu mesmo em carne e sangue. Você vai ver isso. Nós vamos visitar não só o túmulo, não é, mas o corpo que não se corrompeu do Santo Padre Pio. Nós vamos visitar e olha, um lugar de
imensa graça de Deus. Nós vamos visitar aonde está o corpo de São Marcos, o evangelista, o mais antigo dos evangelistas. Esse evangelho que nós estamos partilhando agora, foi esse homem que trabalhou para que chegasse até nós. Nós vamos visitar o corpo dele, os restos que também não se corromperam, não apodreceram, não se decompuseram. Você falou que tá lá, né? Está lá, de Santo Antônio de Pádua. Vamos visitar Assis, que, olha, é uma cidade belíssima. Se você quiser conferir o que eu estou dizendo, entra aí na internet depois e procura lá imagens de Assis, na Itália, onde viveu São Francisco, no Monte Alverne, onde ele recebeu os estigmas. É uma peregrinação de milagres. E vamos visitar a Gruta de São Miguel Arcanjo. Olha, é uma peregrinação fortíssima, gente. Se você quer, entre em contato pelo telefone. Que mês será? Obrigado, Paula. Dia 3 de abril, nós estamos indo nesta peregrinação. Você é meu convidado. Dia 3 de abril, tá certo? Tá. Você entra em contato através do telefone 0, código da operadora 12 3186 2055. Ali você vai ter todas as informações pela Obra de Maria, não é? A Obra de Maria é viagens, encontros com Deus. A Obra de Maria é uma comunidade parceira, irmã, amiga da Canção Nova. Márcio, a Obra de Maria é a Canção Nova? Não, são comunidades distintas. Mas a Obra de Maria faz um trabalho tão importante e tão bonito de evangelização que a Canção Nova está junto com ela, adere, apoia, não é? É muito importante você saber, não é um passeio simplesmente, né, que você vai fazer, não é uma viagem internacional. E é interessante, às vezes você pode falar, isso está muito distante de mim, eu não vou conseguir. A Obra de Maria parcela, né? Vai mais acessível vai do dar que você condições imagina para você. Então, talvez um sonho que você tem aí de realizar, né? Vontade de realizar, pode acontecer esse ano. E com o Márcio, hein? Olha aí, de verdade, eu queria ir. Ia ser muito bom. Liga para cá. Repete o telefone, Márcio. 0, código da operadora 12 3186 2055. Valeu a pena gastar esses minutos aí para dar essa dica para você. Quero mandar um abraço para o aniversariante do dia de hoje, o Dr. Roque Savioli, uma pessoa tão importante na vida da Canção Nova. Dr. Roque tem um programa na Rádio Canção Nova, a doutora Gisela, a esposa dele, também tem. E eles participam conosco dos nossos eventos. Dia 5 agora de fevereiro, nós vamos ter o Kairos, cura da depressão. Doutor Roque, Deus abençoe. O senhor é um homem abençoado na vida de muitas pessoas. Ajuda muita gente. É cardiologista, né? Salvou a vida de muita gente. Nós estamos agradecendo a Deus por sua vida, viu, meu irmão? E bom dia ao Márcio Todeschini. Mais um Márcio aqui hoje na bancada. Bem-vindo, Márcio. Bom dia, Paula. Bom dia, Xará. Bom dia para você. Meu Xará. Bom dia para você que está com a gente aqui na Canção Nova, né? Pela Rádio Canção Nova, quem nos escuta em tantos lugares, né? Pela TV, pela internet. É uma alegria poder partilhar, né? Aquilo que Deus preparou para nós aqui nesse momento, nesta bancada, né? De uma inspiração, como você dizia no começo, né? Não é só um programa, mas é um momento assim de partilha da palavra, né? E nós que cremos sabemos que a palavra ela tem poder de transformar a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Quando ele vem, o meu coração fica seguro, sabe? Porque é amizade longa, que é o Maestro Sapo, ele está aqui hoje para animar nosso sorrindo. Bom dia, Sapo. Maravilha, maravilha, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Como eu sempre digo, eu sou oficial do programa, né? E é mesmo. Oficial, quando eu não estou aqui, porque a gente está em missão fora, levando a palavra de Deus por aí. É isso aí, é sempre um prazer. E esse final de semana é final de semana com a família. Final de semana de folga, né? Merece. Que delícia. Um beijo para toda a família. E Lorena, São Paulo. Vai parar a Lorena? O Márcio separou a palavra. Márcio, eu queria agradecer aos sócios da Canção Nova. Nós estamos chegando aí na reta final do mês de janeiro. Janeiro que é um mês delicado para todas as famílias, né? E é um mês de grandes compromissos que nós temos como pais, né? Responsáveis da casa. Na Canção Nova também não é diferente. A Canção Nova tem as suas despesas, né, os seus compromissos a cumprir. E eu quero agradecer a você que confia na Canção Nova e investe nessa obra. Primeiro, sendo sócio dela, ajudando todos os meses. Muito obrigado.
Faltam 4 dias úteis, se não me engano. No final do programa eu confiro isso para você. Mas eu quero agradecer já a todos que participaram e que vão participar. E convidar você a ficar atento, a verificar o que você pode fazer por essa obra de Deus. Muitos adquirem os materiais de evangelização da Canção Nova. Quero reforçar hoje o kit que nós estamos indicando. Nós temos vários materiais de evangelização, Márcio, que estão à disposição de todos. Você pode acessar loja.cançãonova.com. O kit família está valendo, Graça, ainda? Não, agora é o de libertação. Agora é o de libertação. Já estamos preparando já o de libertação. Nós temos ali, olha, o Livres de Todo Mal, com Danilo Gesualdo. Eu tive a oportunidade de ler e fazer a apresentação deste livro. É um livro espetacular. Especial. Viu, Paula? Muito bem escrito, com conteúdos importantíssimos. Um ministério, de libertação, que todos nós deveríamos conhecer. Ao lado do Ironi Spudaro, tão conhecido de todos nós, um amigo querido da Canção Nova. Todo o carinho, todo o apreço, todo o zelo que ele tem por esta obra, quanto é que ele divulga, não é? Porque quem ama é assim, trabalha mesmo por aquilo que acredita. E ele tem conosco nesta parceria o livro Na Cruz de Cristo Somos Curados. Também está dentro deste kit. E no kit também foi colocado aqui, olha, esta cruz que eu tenho muitas vezes anunciado. Você tira do plástico para mim, Paulo, porque dá reflexo. De divulgar. Porque nós precisamos, gente, aprender a marcar com o sinal da salvação, sobretudo os ambientes que nós frequentamos. Nós somos cristãos e precisamos assumir a nossa fé, mas, sobretudo, ter diante dos nossos olhos que o Senhor está conosco, que Cristo é a porta pela qual nós entramos e saímos. Por isso essa cruz neste tamanho, para marcar as nossas portas. Não está escrito no Antigo Testamento, uma inspiração que foi dada a Moisés, que as portas que estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro, e esse sangue marcava com uma cruz, não é? Por este lugar, o espírito da morte não poderia entrar nem causar danos aos que aí habitassem. Então nós temos que assumir na fé essa inspiração de que aquilo que nós consagramos a Deus e marcamos com o que é sagrado, o espírito da morte, o tentador, que é assassino, que é homicida, que é pai da mentira, que está sempre oprimindo aqueles que são de Deus, naquele lugar ele não pode entrar. Veio para matar, roubar e destruir. E nós vamos nos munir, né? Eu ganhei, Márcio... Nos colocando sobre a cruz de Cristo. Sobre a cruz de Cristo. Eu ganhei uma do Davi, quero agradecer. Estou levando para o meu departamento, onde eu trabalho, a assessoria de imprensa. Interessante, hoje eu vou fazer essa oração lá na assessoria, colocando na porta, no umbral da porta. E você pode, então tem essa seleção de produtos de cura e libertação. E, Márcio, olha a boa dica, com 15% de desconto. A promoção é válida até o dia 31 e você pode adquirir nas lojas Canção Nova, loja.cançãonova.com, né, também pela internet, que é uma facilidade. Nós falamos desses produtos, né? Então, tá aí, Na Cruz com Cristo, do Ironi, Livres do Mal. Tem o CD também ou são só os dois? O CD não está no kit. Mas se você quiser, também está à disposição, também, né? E assim, com essa aquisição, Paula, nós vamos evangelizando, porque evangelizar é a gente se encher, se abastecer do Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. Então, uma cruzinha como essa que a gente está de presente, é uma boa notícia que nós estamos dando a quem a recebe. Que o Salvador chegou, que aquele lugar está sob a proteção divina. E ao mesmo tempo em que nós vamos evangelizando, tudo que você investe na compra de um material de evangelização, olha, tem ali o livro da Paula, aqui, não é? Orientado para as famílias, como ser feliz em família, 15 passos para encontrar a felicidade em sua casa, não é? Ao mesmo tempo que você vai se enchendo de coisas boas, de palavras boas, de salvação, o dinheiro que você investe na aquisição mantém a Canção Nova no ar, gratuitamente para você. Já não é nosso esse material, é da Canção Nova. Você ajuda a manter a Canção Nova, que se põe à sua disposição gratuitamente. Por que gratuitamente se a gente ajuda? Porque mesmo quem não ajuda,
vai receber a Canção Nova generosamente, gratuitamente na sua casa. Vale a pena ajudar. Oh, como não é bom, como é bom começar o Sorrindo para a Vida na sua companhia. Você já pegou a palavra de Deus? Tem gente que não tem essa possibilidade agora, vai acompanhando nos aplicativos aí com foninho, indo ao trabalho, dá para prestar atenção. Mas se você tem essa oportunidade, separa aí Marcos 11, de 22 a 25. Olha só o que o Papa Francisco nos fala. O Senhor se revela a nós não de forma extraordinária ou estrondosa, mas no cotidiano da nossa vida. Papa Francisco. É nos pequenos detalhes, é no cântico de um irmão, né? Na palavra, no sorriso de alguém. Vamos ficar atentos. Vamos sim. Colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e abrindo o nosso coração. E a música quer nos ajudar a fazer isso. Vamos cantar. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. E eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós te suplicamos, Senhor, que o sinal sagrado da Santa Cruz esteja sobre nós neste momento. Nós nos guardamos sob a cruz do Salvador. À sombra da sua cruz nós nos refugiamos contra toda a cilada do inimigo, sua astúcia, sua mentira. E queremos caminhar na verdade, no amor e no perdão de Deus nosso Pai, que quer a nossa salvação, a nossa santificação e a nossa felicidade. Por isso nós invocamos a força, o poder e o amor que estão contidos na tua Santa Cruz, Senhor, que se manifeste para nós nesta manhã. E por este sinal sagrado da Santa Cruz nós te pedimos, Jesus amado, abre os ouvidos de todos aqueles que nesse momento se colocam diante da tua palavra para escutá-la. Que nada, Senhor, nos impeça de ouvir a tua palavra. Nós pedimos aquela gota de sangue aspergida da tua cruz, que caia sobre os nossos ouvidos, nos libertando de toda surdez espiritual, de toda opressão que não nos permite ouvir a palavra de Deus e nos voltarmos para o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Marcos capítulo 11, versículos do 22 ao 25. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar conosco esta passagem em que o próprio Jesus fala com a gente.
Fala comigo e com você. Jesus lhes observou. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. E quando tiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra salva. Por isso que ao final dela nós dizemos palavra da salvação. Porque este trechinho da palavra de Deus tem uma força de salvação sem medida sobre nós. Como assim? É capaz de nos buscar aonde nós estamos perdidos e nos colocar de pé. Quando nós ouvimos com fé a palavra de Deus e damos crédito ao que ela nos diz, aquela palavra que nós ouvimos, ela tem força de Deus para devolver o sentido da nossa vida que a gente perdeu, de suscitar o amor no nosso coração, num coração que já não tinha mais condições de amar, que já estava assim, impotente, cansado, né? Sabe quando a gente força demais um músculo e ele fica cansado? E aí você não consegue dar mais nada? Às vezes o coração da gente está assim, quando a gente tenta amar só por força humana, só com o amor humano, chega um momento que o coração perde força, perde sustentação. Tem uma expressão que a gente na aeronáutica usava e ainda usa, né? O avião estola. O que é estola? Quando você força demais o avião e põe ele numa certa posição, ele perde o ar que o sustenta e ele cai. Perde sustentação. Então tem um limite para o que você pode fazer com o avião. Senão ele cai. Mesmo o ar estando ali. Com o coração da gente também é assim. Existe um limite em que a gente consegue ir sem Deus. Mas dá, Márcio, para ir alguma coisa sem Deus, pelos dons naturais que Ele nos deu, dá, sim, dá. Claro que dá. Ele nos fez dessa forma. Por causa dele. Por causa dele nós podemos ir, mesmo sem contar com Ele. Mas chega uma hora que sem contar com Ele, meu querido, seu coração vai fazer igual esse avião que eu falei. Você forçou tanto que ele vai estolar, ele vai cair. Não é? E aí nessa hora a gente se sente assim, sem nenhum gosto pela vida e pelas pessoas. Mas a palavra de Deus vem e devolve para a gente essa capacidade de amar, devolve a alegria que a gente perdeu com a tristeza. Porque a tristeza, ela tem esse caráter de aniquilação sobre nós. A tristeza, quando ela não é acompanhada de esperança, ela aniquila a gente. Ontem eu até entrei em contato com a nossa querida Valdênia, não é? Porque se você não sabe, eu conto para você agora. A mãezinha da Valdênia, que ela estava acompanhando em casa, por isso ela não está aqui. Valdênia foi para casa para acompanhar sua mãe nos últimos dias de vida. Ela foi para ampará-la, para socorrê-la na sua enfermidade. Mas a mãe da Valdênia faleceu. E quando eu recebi a notícia, rezei por ela. E ontem entrei em contato para poder dizer mesmo, porque nós precisamos nessa hora dizer uns aos outros força, coragem. Porque a dor, quando é uma dor muito grande, como a retirada, né, de uma pessoa tão importante na vida da gente como a mãe, essa dor causa tristeza. E se a tristeza não for amparada pela esperança, a gente fica desanimado. A gente deixa cair os braços, a gente desiste de lutar. Mas a palavra de Deus, ouvida com fé, afasta a tristeza e nos devolve a alegria. Por isso que nós dizemos ao final da palavra de Deus,
do Evangelho, palavra da salvação, porque salva. E nesta palavra de salvação, Jesus diz assim, para mim e para você: tende fé em Deus. É um conselho, mas é uma determinação. Porque sem fé em Deus, nós vamos afundar. Sem fé em Deus, nós vamos ser pessoas rasas. Quem não afunda é porque está no raso, e no raso vai continuar. Sabe aquela vida rasa, aquela vida sem profundidade, aquela vida sem graça, aquela vida que a gente enjoa dela rapidinho? Não é? Que graça tem você ir numa piscina que só vai até o tornozelo? Como é que você vai mergulhar? Nem deitado na água ela te cobre. Chega uma hora que você cansa dessa brincadeira. E você diz, eu quero ir para um lugar mais profundo. Não é? Sem fé a gente tem uma vida rasa. Uma vida sem conhecimento, uma vida sem profundidade, uma vida vivida só nas coisas da carne. O que são as coisas da carne? Comer, beber, dormir, vestir, praticar sexo, buscar novidades, essas novidades superficiais que alegram num primeiro momento os nossos olhos, mas que não abastecem o nosso coração. Quando nós temos fé, um passeio se transforma numa peregrinação, como a gente estava dizendo. Não é? Mas qual é a diferença, Márcio, entre um passeio e uma peregrinação? Porque o passeio a gente faz por fora, a peregrinação a gente põe o coração. É um passeio que acontece também por dentro. A gente viaja no tempo, a gente mergulha nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do amor, nas coisas da vida. A gente faz duas viagens ao mesmo tempo, uma com o corpo e outra com a alma. Mas para que isso aconteça, independente do lugar para onde a gente vai, que agora independe do lugar que a gente está visitando. Pode até não ser um lugar assim declaradamente sagrado. Quando nós temos fé, enquanto o corpo viaja, o coração peregrina, vai encontrando Deus na natureza, nos amigos que o Espírito Santo põe no nosso caminho, porque Deus cercou esse mundo de amizade, gente. Os amigos que se aproximam de nós, não tenha dúvida, amigo verdadeiro é Deus quem põe no nosso caminho. E a gente começa a experimentar o amor de Deus através da amizade, porque a fé nos permite esta graça. A fé é a chave que abre as portas do espiritual na vida da gente. Por isso Jesus não brinca, ele diz, tende fé em Deus. Diante da dor, Márcio, tende fé em Deus. As coisas se complicaram, tende fé em Deus. Está tudo escuro, você não sabe para onde ir, tende fé em Deus. Alguém mentiu para você e te decepcionou, tende fé em Deus. Você começou um caminho, uma vocação, e agora na metade do percurso você começa a duvidar igual Pedro. Entrou numa vocação igual a Canção Nova, e aí os ventos se tornaram impetuosos, contrariedades apareceram, instabilidades aconteceram, não é? As coisas vão mudando e você começa a ficar angustiado, peraí, não era bem isso que eu pensava. Opa! Não esquece da voz daquele que te chamou. Quando você veio, você não sabia para onde ia. Você veio para atender a voz que te chamava. Você sabia que o Senhor chamava você. E foi seguindo a sua voz que você veio. Eu acredito que se Jesus morasse no Brasil e ele fosse contar uma parábola, ele ia dizer que o reino dos céus é como um homem perdido numa floresta, que não sabe de onde veio nem para onde vai, mas que ao ouvir alguém no alto de um monte gritar, vai seguindo a sua voz, mesmo sem saber por onde caminha. E porque ouve a sua voz e a obedece, é capaz de encontrar o caminho de volta. É assim, não é? Nós vamos ouvindo a voz de Deus no campo fechado desse mundo, e porque nós vamos nos guiando por esta voz, a gente vai criando um caminho, vai encontrando a estrada, e outros vão vindo atrás da gente. Um ouve e vai,
Os outros o veem e seguem, e daqui a pouco todos encontram uma saída para algo que parecia não ter saída. Para que isso aconteça, qual é a ordem de Jesus? Tende fé em Deus, não duvida da sua vocação. Procure encontrar de novo no seu coração a voz que um dia você resolveu obedecer. Tende fé em Deus. Aquela pessoa mais querida para você faleceu e deixou um buraco no seu coração. E agora você olha, até sem gosto de continuar, e se pergunta: como é que vai ser a minha vida de agora em diante? Jesus tem uma resposta para você: confia em Deus. Tende fé em Deus. Aqueles problemas que não está em suas mãos resolver, ponha nas mãos de Deus. Você não pode devolver a vida a quem já foi. Você não pode. E aquilo que a gente não pode, só nos é dado um recurso: confiar a Deus, pôr nas mãos de Deus. E quem confia em Deus verá aquilo que não tem recurso encontrar recurso nas mãos do Senhor. Tende fé em Deus. E Jesus continua dizendo assim: em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Mas espera aí, Márcio, nunca se ouviu falar, desde que Jesus proclamou esta palavra, que o monte tenha trocado de lugar, ainda que o mais santo das pessoas tenha dito. Então, nunca aconteceu, porque ninguém que é santo foi capaz de dizer isso, sem duvidar no coração, porque é um despropósito. Porque Jesus também usa isso é uma maneira de dizer coisas profundas. Jesus também diz: se o seu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Eu não queria que você arrancasse o olho. Pelo amor de Deus. Como ele também não está querendo que você mande as montanhas trocar de lugar, porque isso é um despropósito. Você vai fazer por quê? Por capricho? Até tem um jeito da gente mudar a montanha de lugar. Com convicção, uma pedra de cada vez, vai tirando, que daqui a pouco ela está fora. Tem máquinas, né? Tem máquinas, não é? Olha, quantas vezes aqui viajando pelo Vale do Paraíba, nós percebemos que as montanhas, quando não mudaram de lugar, fizeram um furo e atravessaram por meio dela. Porque a gente tem muita montanha. Deus vai dando caminhos para nós. Mas quando Ele diz que se nós dissermos a uma montanha, muda daqui para lá, precisa ter propósito. E trocar uma montanha de lugar é um despropósito. Mas pedir a Deus a salvação da sua família é um propósito. E ainda que isso pareça uma montanha irremovível, vai acontecer se você tiver fé no seu coração. Acabar com uma inimizade pode parecer algo mais difícil do que tirar uma montanha de lugar para um outro. Mas mudar uma montanha de um lugar para o outro assim, pela ordem, é um despropósito. Acabar com uma inimizade é um propósito que Deus quer que você leve até o fim. E se você tiver fé no seu coração e for proclamando esta vitória sobre esta inimizade, ela vai acabar. Todos os dias, proclame. Como assim, Márcio? Proclame. Na sua oração diga: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ponho um fim nesta inimizade. No meu coração eu estou em paz com esta pessoa. Eu não quero mais esse ranço entre mim e ela. Senhor Jesus, manda o meu anjo da guarda ao encontro do anjo da guarda desta pessoa que se põe como minha inimiga, para que eles juntos encontrem um caminho de reconciliação para nós. E você vai ver que esta oração se cumpre infalivelmente. É isso que nosso Senhor está nos dizendo. Que aquilo que Deus quer e que é propósito que vale a pena ser assumido na vida da gente, se nós tivermos fé, se nós tivermos convicção e formos ao encontro da resolução desse problema, ele vai se resolver pela força do Espírito Santo. E se não tirar a montanha do lugar, a gente passa por cima dela, e se não puder passar por cima dela, a gente atravessa pelo meio. Deus vai nos dar a graça, Ele vai nos mostrar como é que nós vamos fazer. Como é que a gente faz com um monte? Às vezes a gente passa por cima a estrada, às vezes a estrada atravessa por dentro, às vezes a estrada dá a volta ao monte. O que importa, meu querido, é chegar do lado de lá. Deus vai te levar por vários caminhos até ultrapassar o obstáculo que você está enfrentando.
Tem problemas na sua vida que Deus vai te levar a passar por cima dele. Tem problemas na sua vida que nosso Senhor vai te fazer passar por meio dele. E tem problema na sua vida que Jesus vai te levar a contornar. Você vai ficar angustiado, vai ficar até irritado e vai ficar dizendo assim: eu estou fugindo, eu estou dando a volta, eu quero enfrentar essa situação. E nosso Senhor vai rir e dizer para você: guarda as suas forças para coisas mais importantes. Esse problema nós vamos dar a volta. Talvez Deus diga para você, põe no seu coração, você não vai pôr as mãos nesse problema, você vai dar a volta, você vai contornar, porque eu já escolhi outra pessoa para pôr as mãos nesse problema. Quando nós queremos colocar as nossas mãos naquilo que Deus não quer que a gente mexa, só dá errado, só causa problema, só se volta contra nós. Então, mais importante do que você fazer coisas é ouvir a voz de Deus que te chama. Ainda que você se sinta no escuro, numa floresta fechada, como eu disse para você, vai ouvindo a voz de Deus, que Ele está te conduzindo. Você não sabe para onde vai, mas você sabe de onde a voz veio. Vai seguindo a voz do Senhor. E Ele, para nos dar essa convicção, diz para nós: por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. Aí vem um E, mas o E, quem estudou o português sabe que às vezes ele assume uma função adversativa. Como o mais de vez em quando faz às vezes do E. E assume uma condição conjuntiva, unitiva, não é? Aqui esse E, ele tem um caráter de mais. Ele une com os versículos anteriores, não pode estar separado, mas ele expressa uma condicional que traveste esse E de mais. Mais, e mais, quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Não é se a pessoa tem contra você, meu irmão. Porque o que os outros têm contra você, você não pode controlar. Mas quando você for rezar, se você tiver no coração alguma coisa contra os outros, perdoa. Perdoa para que também o Pai do céu perdoe você pelos seus pecados. Porque o perdão dos pecados é uma libertação para que a gente possa ouvir a voz de Deus, receber o socorro do Espírito Santo, receber a força divina, encontrar a cura das nossas feridas. Jesus precisou ser curado interiormente. Eu e você não vamos precisar? Márcio, onde é que está na palavra de Deus que Jesus precisou de cura interior? Lá no Horto das Oliveiras. A angústia, a tristeza e a mágoa que Jesus estava enfrentando era tão grande que ele chorou sangue, suou sangue. E Deus mandou ali um anjo para confortá-lo e curar o seu coração. Sem perdoar, a gente não recebe a cura. Por que tem tanta gente doente? Não são todos os casos, tá bom? Mas a psicologia, inclusive, pode confirmar o que eu estou dizendo. Por que tem tanta gente que, apesar de todo tratamento médico que faz, o tratamento não produz resultado e a pessoa continua doente? Porque a doença tem raízes na alma, no coração, numa ferida interior, que não vai se resolver enquanto a pessoa não perdoar. O perdão, a falta de perdão, detém o processo de cura. Impede a cura de acontecer. Por isso o Senhor está dizendo, quando você for rezar, a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar. E se você não tem força de perdoar, pede a Deus que Ele dá. Pede a Deus a graça. Por que a gente não experimenta a força na oração? Por que a gente sente que a nossa oração é fraca, é impotente, é ineficaz, é superficial? Porque a oração, meu querido, precisa ser acompanhada de perdão. Você quer ver a sua oração ficar forte? Começa perdoando.
E quando Jesus está no centro das nossas vidas, quando Jesus ocupa o principal lugar no meu coração, aí eu posso viver reconciliado comigo mesmo e com as outras pessoas. Quem não tem Jesus no coração, quem não tem Deus no centro da sua vida, está sempre de mal de alguém. E normalmente, o primeiro alguém com que a pessoa está de mal é dela mesma. Aí ela está de mal com a vida, aí ela está de mal com as pessoas, aí ela não se aguenta, ela nem se olha no espelho, que ela tem raiva até do que ela vê no espelho. Só que quando Jesus entra na vida da gente, nós fazemos as pazes com a gente, com a natureza, com a vida. A vida ganha um colorido diferente depois do nosso encontro pessoal com Jesus. Por isso, olha, eu peço a Deus essa graça, de eu nunca desistir, de eu nunca me esquecer que eu fui chamado por Deus na Canção Nova e na igreja para levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Porque o dia que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, ninguém mais precisou me dizer o que era certo e o que era errado. Ninguém mais ficou precisando me mandar parar com vício. Ninguém mais precisou ficar me dizendo para fazer o bem. O Espírito Santo foi tomando conta do meu coração e foi me colocando em paz com a vida e com os outros. Gente, eu ingressei numa outra natureza à volta, numa outra natureza, num outro mundo. Eu comecei a enxergar um mundo diferente. Porque quem não tem Deus, enxerga o mundo com olhos estragados. E quando seus olhos não enxergam bem, tudo parece distorcido. Mas aí vem o Espírito Santo e cura a nossa maneira de olhar a vida. E nos dá a graça de viver reconciliados com nós mesmos e com as outras pessoas. Tenha confiança em Deus. Quando Jesus diz assim, tende fé em Deus, Ele está dizendo, confie em Deus. Fé é confiança, tende confiança em Deus. Tende confiança em Deus quer dizer, obedeça a Deus. Por confiar nele, obedeça. Dependa de Deus. Porque quando você depender de Deus e confiar nele, o Espírito Santo não vai permitir que você leve a pior, que nós levemos a pior nossos relacionamentos difíceis. Porque tem relacionamento difícil na nossa vida. Que se nós banirmos Deus na nossa vida, esse relacionamento não vai ser só difícil, ele vai ser insuportável. Mas o Espírito Santo, ele não deixa que a gente leve a pior aquilo que já não estava bom. Mas ele também não espera que a gente perdoe com as nossas próprias forças. Porque ele sabe que o nosso coração está fraco e ferido. Então ele vem ser a nossa força. Ele primeiro nos dará perdão. E em seguida nos levará a perdoar aqueles que nos feriram, se assim nós o permitirmos. No exato momento que você diz, Senhor, eu aceito caminhar contigo pela bela aventura, o lindo desafio de perdoar e ser perdoado. Na hora em que você toma essa decisão, o Espírito Santo liberta você de todos os pecados que você cometeu. Ele perdoa você. E um peso terrível, diabólico, cai das suas costas. Nada faz uma pessoa se sentir tão leve e tão livre quanto a decisão que ela toma no coração de perdoar, de deixar para lá as mágoas e os rancores. Então tome na sua vida, meu querido, minha irmã, tome na sua vida a firme decisão de viver reconciliado com as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Liberte-as. Se a pessoa está trancada dentro do seu coração, você aprisionou-a por causa de algo que ela fez contra você, liberta essa pessoa, deixa ela embora, põe essa pessoa para andar. Se ela te faz mal, põe ela para andar. Tira de dentro de você. Liberte a pessoa dessa prisão que você pôs, que ela está apodrecendo aí dentro de você e apodrecendo a sua vida. Liberte-a e liberte-se a si próprio. Talvez você diga, mas essa pessoa não merece ser perdoada, Márcio. Talvez ela não mereça mesmo, mas você merece perdoar. Talvez você diga, essa pessoa merece ficar presa, merece cadeia, e ela não foi para a cadeia, mas no meu coração eu aprendi, eu não liberto esta pessoa, porque ela não merece ficar livre. Mas você merece se dar uma chance, você merece se libertar. Liberte-se libertando essa pessoa, porque enquanto você aprender, você também vai estar preso a ela. Você percebeu que não perdoar amarrou você com a pessoa que você menos gosta na vida?
Você percebeu que você está amarrado com essa pessoa que você não gosta? A vida vai e volta, né? Pois é. Você está preso num círculo vicioso. Pede a Deus hoje a graça de dar o perdão, porque a vida é muito curta, e muito cara, e muito bela, e muito preciosa para ser desperdiçadas nessas cadeias da falta de perdão. Então, abra-se ao perdão hoje. E o perdão começa com um ato de decisão da nossa vontade. Eu me decido perdoar. Vou perdoar meu filho, mesmo ele não merecendo. Vou perdoar minha filha. Vou perdoar a minha esposa por isso que ela fez, que me magoou tanto. Isso que ela fez não tem perdão. Mas em Deus tudo é possível, então eu vou perdoar. Vou perdoar o meu marido, mas vou perdoar de verdade. Para a gente poder ter um novo começo, mais bonito, mais feliz. E quando você perdoa, porque começa com a decisão, não começa com os sentimentos, mas na hora em que você perdoa, os sentimentos começam a mudar dentro de você. Primeiro você decide e toma a decisão de perdoar. E aí a mágoa vai se dissolvendo, a tristeza vai indo embora, a alegria vai voltando, você começa a ficar em paz e daqui a pouco você entende que não é besteira o que o outro fez e que te feriu, mas que era uma terrível de uma besteira você ficar cultivando essas coisas ruins dentro de você. Vamos pedir a Deus a graça do perdão. Nossa, pedir a Deus mesmo, né? A graça, é uma graça. Tem essa ordem. Começa com uma ordem essa palavra. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tende fé. E depois vem seguida de promessa. Porque se a gente pedir em oração e crer que já receber, vai ser concedido. A palavra de Deus é uma riqueza muito grande. Agradeço a Deus por essa meditação do Márcio tão rica. Anotei tudo que eu consegui. Você também deve ter tido essa oportunidade, mas aí no seu coração aí pode já estar brotando esses sentimentos do desejo de perdoar. Ou talvez não o sentimento, mas a decisão. Eu quero me ver livre. Talvez a pessoa que magoou você nem soube, nem percebeu, te feriu, e ela nem sabe que você guardou e a trancou no coração. Vamos libertar. Hoje é graça de Deus, o Senhor nos visita com esta palavra. Eu, no início, quando o Márcio falou para mim que ia meditar sobre perdão, falei, quem não precisa, né? Perdoar. Falou mesmo. Quem não precisa perdoar, porque nós esbarramos uns nos outros, né, Márcio? Por mais que a gente ame, nós temos as nossas limitações e acaba, o amor às vezes até fere, né? Em casa eu estava percebendo, eu amo tanto minhas meninas, mas às vezes eu preciso deixá-las fazerem algumas coisas para elas crescerem, né? Então o amor às vezes estraga, né? O amor demais, né? E a falta de perdão, ela corrói o coração, né? Então vamos fazer esse exercício, nós vamos rezar juntos daqui a pouquinho. A palavra de Deus nos orienta. Vamos sim, eu já tenho uma música no meu coração, vamos pedir o Espírito Santo, mas salta, né, a palavra aos olhos da gente depois dessa partilha do Xará, porque, na verdade, se a gente inverter a ordem, a gente talvez entenda até melhor, né, porque Jesus usou toda uma pedagogia para nos envolver e nos mostrar que se a gente pede perdão e perdoa, nós somos perdoados. E aí nós podemos entrar em oração. Né? Tô lendo de trás para frente aqui. E aí sim, uma vez que nós estamos em oração, na intimidade com Deus, porque um coração íntimo de Deus, ele não pode estar dividido por causa da falta de perdão, por causa da nossa falta de pedido de perdão, muitas vezes. Aí sim, tudo o que nós pedirmos nesta intimidade com Deus, porque isso também significa que nós já estamos envolvidos pela graça, pelo poder do Espírito Santo, que nos ajuda nesta oração. A gente não vai pedir coisa absurda para Deus se nós estamos na intimidade com Ele, porque a gente não tem coragem de fazer isso. O próprio Espírito Santo nos enche, nos conduz, nos mostra o que realmente nós precisamos pedir, porque nós estamos com o coração livre.
nós estamos com o coração em paz, né? Como dizia o Márcio. E aí sim, nós vamos fazer a experiência da fé em Deus. É isso que nós queremos pedir, esta graça. Por isso vamos pedir ao Espírito Santo que encha a nossa vida neste momento com esta música tão antiga, mas que fala tanto ao nosso coração. Tenha coragem no dia de hoje. Nós pedimos a Deus essa graça, estou pedindo para mim de derramar o meu coração na presença de Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E só para finalizar, neste momento de oração, né, quando diz o versículo 25, quando estiverdes de pé para a oração, e a primeira imagem que me veio nesse momento é a Santa Missa. Né? Às vezes a gente está ali esperando a Santa Missa começar, estamos sentados ou de joelhos fazendo a nossa oração, a nossa entrega, pedindo a Deus a graça de viver bem a Santa Missa, de nos abandonarmos na sua presença. E alguém fala assim, vamos ficar em pé? Então nós nos colocamos de pé para a oração maior, a oração de todas as orações, que é a Santa Missa. Momento de maior intimidade com Deus. Não existe um momento maior de intimidade com Deus do que a Santa Missa. A presença real de Jesus na hóstia santa, e nós estamos ali, diante dele. Derrame o seu coração, meu irmão. Você pode também viver neste momento uma grande intimidade com Deus. Você pode adorar o Senhor aí onde você está agora, colocando o seu coração em Deus. Se você pode, feche os seus olhos e derrame o seu coração na presença de Deus, diante do Senhor, pedindo a Deus esta graça de perdoar, para que você também seja perdoado por Deus. Nós te pedimos, Senhor, esta graça pelo poder e pela força do Teu Espírito Santo, que nós estamos pedindo. Enche a nossa vida, Senhor Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que sustentou o Senhor naquele momento de angústia suprema, onde o Senhor também foi perdoando as pessoas que haviam lhe perseguido, que estavam tramando a sua morte. E o Senhor já tinha ali a certeza do momento, da hora. E o Espírito Santo agiu naquele momento, age também na vida daqueles que estão perdidos e desesperados agora neste momento, Senhor. Nós te pedimos. Nós te agradecemos, Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Paula, tem de fé em Deus. E eu digo isso e repito para você. Não sei o teu nome, mas Deus te chama pelo nome e fala, Márcio, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. E eu vos digo tudo o que pedirdes na oração. Desde que já o recebeste.
crendo que já o recebeste, e vos será vos concedido. será concedido. Então vamos pedir a Deus essa graça. Talvez a maior graça que nós precisemos nesta manhã seja a graça de conceder perdão. Diga o nome desta pessoa para Jesus. Porque quando a gente está com raiva, nem o nome da pessoa a gente quer dizer, não é verdade? A gente fala esse ali, aquela lá. Sabe aquela pessoa da qual eu estou falando, né? Então não, diga o nome desta pessoa para Jesus, porque Deus também a conhece pelo nome. E agora, ao rezar por ela, você vai estar obtendo uma graça não só para você, mas também para todas as outras pessoas que ela ofendeu e que ela poderia vir a ofender. Porque se Deus muda o coração dela, quanto mal vai ser evitado, não é verdade? Então reza por ela agora. Não é pela destruição da pessoa, mas pela destruição do mal na vida da pessoa, da maldade que carrega no coração, da inimizade, da vingança. Vamos pedir a Deus para tirar o mal do nosso caminho, da nossa vida. Jesus, é isso que eu estou pedindo, que todo mal seja banido. Nós te pedimos. E para que isso aconteça, eu perdoo esta pessoa. Eu tomo a firme decisão de perdoá-la. Não é fácil para mim. Eu tenho que engolir o meu orgulho, Senhor. É uma humilhação para mim dar o perdão a quem tanto me machucou, me fez sofrer, me incompreendeu, me desprezou. Mas hoje eu encontrei alguém que faz valer a pena. Esta minha decisão és tu, Senhor. Eu perdoo em nome de Jesus. Por Deus eu perdoo. Eu cancelo toda má disposição, toda intenção de vingança, todo propósito ruim que eu firmei dentro de mim contra esta pessoa. Eu abro mão, eu cancelo, eu lavo no sangue de Jesus. Eu tiro isso das garras do tentador, que estava usando isso contra mim e contra esta pessoa. Porque o maligno já tinha tomado esta decisão como uma pedra de arrimo, de apoio para ele realizar a sua obra diabólica. Mas eu retomo isso e submeto à cruz de Cristo para que o sangue de Jesus destrua todo o mal entre mim e esta pessoa. Eu ponho o sangue de Jesus como uma barreira entre mim e esta pessoa. Tudo que for de mim para ela seja lavado pelo sangue de Jesus. Tudo que vier dela para mim seja purificado pelo sangue do Senhor. E que este sangue me proteja a mim e esta pessoa, de forma que o mal não a atinja também. Amém. 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 Nós tomamos posse desta graça, graça de Deus que vem do alto, graça de Deus que vem do céu, para mim e para você. Quantos de nós presos a situações concretas e que não nos deixa evoluir para frente, a gente patina. Você que se sentiu nesta oração isso, você patinando no seu passado, sem esse perdão. Que bom que você tomou essa decisão, que bom. Eu agradeço a Deus porque tantas pessoas nessa manhã, visitadas pelo Senhor, tomam essa decisão de perdoar. Já entendeu que não é sentimento a primeira coisa que se espera, é decisão. Parabéns para você que tomou essa decisão. E depois, se você quiser pegar essa palavra, volte lá, Marcos 11, é a figueira ressequida. Aí você vai lendo ali, vai perceber que o que a gente precisa ter é fé em Deus e muita decisão, e junto com toda essa decisão nossa vem muita graça, vem promessa de Deus para mim e para você. Como é bom rezar com você no Sorrindo para a Vida. Essa manhã a gente agradece a Deus, todas as pessoas que pelas redes sociais, Márcios e Sapo, participaram conosco nesta manhã, deixando o seu pedido de oração, já vão manifestando o seu carinho pela Canção Nova, por nós aqui. Quero agradecer por toda a oração que você faz à Canção Nova, né? Vocês perceberam também aqui que eu tive uma crise de tosse, né? Tenho tido
Não é nada respiratório, não, viu, gente? Eu fiz uma cirurgia no estômago, né? Então, para não atrapalhar a oração, eu já explico para você. Então, de vez em quando volta, mas tudo ao seu tempo, né? Com calma, a gente vai melhorando. Estou tomando uma aguinha aqui. E assim é a vida da gente. Você, nas situações concretas da sua vida, que você precisa enfrentar, não é? Quais são as situações concretas? Deus é muito concreto. O Sorrindo para a Vida, ele traz sempre essa palavra de esperança, né? Você já percebeu isso? Tantas pessoas participando aqui, olha como vem o testemunho para nós. A Rezende, ela fala, Rezendere 16. Essa palavra era tudo o que eu precisava no dia de hoje. Obrigada, Senhor. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Assim como ela, a Fernanda Silva Cunha, ela fala, amém. Como eu preciso, Márcio, viver essa palavra. O desânimo muitas vezes nos rouba a confiança. Tendes fé em Deus. Eu quero, Paula. Que bom, Fernanda. Se você quer, vai dar tudo certo, né? E tantas outras pessoas manifestando seu carinho pela Canção Nova. A Canção Nova vive da fé, né? Oh. Gente, nós vivemos da fé todos os dias. Se você pudesse imaginar as resistências, as contrariedades, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, você ia rezar mais por nós, e ia ter compaixão, porque são muitas as dificuldades quando a gente quer levar adiante uma obra de Deus. São muitas. Esses dias a gente enfrentando uma dificuldade com o boleto bancário sendo pago nas lotéricas. Você já prestou atenção? São processos naturais. Você já prestou atenção que cada hora é uma coisa? Toda hora é uma coisa. É a greve, né? O ano passado. Ou é a greve, a revista não chega, são mudanças no sistema, o boleto agora não é pago nas lotéricas, a pessoa vai lá, tem dificuldade, às vezes desanima. Aqui, não consegue falar. Olha, são muitas situações. As coisas de Deus nunca são fáceis, mas são as que mais valem a pena. E nós que somos de Deus, nós não desanimamos, nós não paramos nas dificuldades. Você que é de Deus e gosta das coisas de Deus, não deixe as dificuldades pararem você nos seus bons propósitos. A gente tem que fazer como essa imagem que me veio, porque foi uma imagem que me veio durante essa partilha da palavra. Uma hora a gente vai por cima, outra hora por meio, outra hora a gente dá a volta na montanha. Nós temos que aprender a contornar essas situações que a tentação coloca para impedir a obra de Deus de acontecer. Temos que ir em frente, né, Márcio? Em frente. Olha, podem dizer para mim o que for, mas eu encaro algumas questões como essas como uma tentação para que a obra de Deus fique limitada. E eu e você precisamos dar a volta, não desanimar, encontrar saída, gente. E tem saída. Quem é cristão sabe que Jesus é a porta e não descansa enquanto não encontra a saída. O que é a gente não desanimar? Quando nós dizemos assim, nós não somos de desanimar para a nossa ruína. É não desistir de encontrar a saída. Se você tomou a decisão de ajudar a Canção Nova, encontre um jeitinho de fazer. Porque você é uma pessoa de Deus que sabe encontrar saídas. O Espírito Santo vai te guiar. Então não deu certo na lotérica, vá ao banco e nos ajude, não é? Imprima um outro boleto, faça uma transferência online. Tem gente que quer nos ajudar, gosta de ajudar dessa forma. Ajude pelo cartão de crédito, acumula pontos, né? Hoje está todo mundo usando cartão de crédito porque acumula pontos, você troca em viagem, você troca num monte de coisa. Então, se você quer, pode utilizar também este meio. O boleto online, que você pode acessar clube.cançãonova.com, você que não é sócio, mas já se encantando com o trabalho da Canção Nova, vendo a seriedade, quer ajudar. Não, hoje eu quero ajudar a Canção Nova de alguma forma. Você pode entrar no endereço clube.cançãonova.com e imprimir um boleto online e pagar, né, fazer a sua doação. Ou, ali mesmo no site, encontrar uma das contas da Canção Nova e ajudar. Minha mãe sempre diz assim, quando a gente quer, a gente acha um jeito, né? E quem ajuda, ajuda para valer, né? É interessante que os cristãos, né? Nós fizemos uma pesquisa um dia aqui com os sócios da Canção Nova,
E eles são dizimistas em sua paróquia, ajudam alguma obra social e ajudam mais de uma vez a Canção Nova por mês. São sócios para valer. Quem ajuda, ajuda para valer. Então a gente quer agradecer, Márcio, esses 63%, né, que nós alcançamos no dia de hoje, faltando aí 37 em alguns poucos dias. 4 dias. 4 dias, acertei. Então, 9% ao dia. 9% ao dia, uma porcentagem possível pelo número de sócios que a Canção Nova tem. Mas a gente quer pedir ajuda de todos, não é? Porque não são todos os sócios que este mês vão poder ajudar, né? Mais de uma vez. Talvez seja você que possa. Este 100%, Paula, que nós estamos buscando, ele já existe, gente. Este 100% ele já existe e Deus já nos deu. Ele só não chegou até nós por causa dessas dificuldades. Onde será que está, Márcio? Esses 100% estão comigo, está com você. Vamos achar esse 100%. Não é? É o 100% que a gente precisa fazer acontecer. Então, eu de novo digo a você, não permita que as dificuldades corriqueiras do dia a dia impeça a sua ajuda de chegar até a Canção Nova. Olha, a Paula dizia que essa obra é uma obra séria. A Canção Nova tem mais de 30 anos. Você nunca ouviu a Canção Nova envolvida num escândalo. Eu não estou dizendo que a gente, nos nossos membros, isso não possa acontecer. A gente é falho, eu sou. É gente, né? Não é? E o primeiro que fala é o que tem que ter mais cuidado, tá certo? Então, uma ou outra pessoa até poderia cair num escândalo ou coisa assim. Mas essa instituição, esta obra, você nunca viu. Aliás, o grande escândalo que a Canção Nova sempre causou e continua causando é esse. Como é que pode uma TV, uma obra deste tamanho se manter apenas com a doação de pessoas de boa vontade? Está aí um milagre já. Isso é um milagre. Milagre. E olha, sabe onde está o 100%? Ó, o Marco Antônio e a Jucineide Costa, de Boa Vista, no Rio Grande do Norte. Não, Roraima, desculpa. Sócio da Canção Nova. Programa Sorrindo para a Vida. A nossa filha, a Carol, faleceu em janeiro de 2015, com 10 anos de idade, em um acidente de trânsito. Eu tinha um valor guardado em dinheiro. Juntamos esse dinheiro e mais algumas joias dela. E estamos doando à Canção Nova. Nossa filha e nossa família estivemos na Canção Nova em 2008 e é uma alegria poder voltar novamente. Deus abençoe a Canção Nova. Nossa, amém. Abençoe e vai abençoar muito, viu, Marcos? Isso aqui, olha, eu não sei o que tem dentro. É muito sagrado isso. Mas eu digo para você, aqui dentro tem um tesouro. Um sagrado, não tem uma história de vida. E é assim que a Canção Nova, unida a Jesus, vai construindo salvação. Com o que é o tesouro e o sagrado daqueles que de bom coração colaboram com esta obra. Deus abençoe você. A gente fica emocionada, feliz, né, Márcio? O Márcio também viu algumas. Tem uns recadinhos aqui, né, no Twitter. Um é que a Adelita, nossa irmã de comunidade, é a esposa do Rodrigo Luiz, que é jornalista, né, membro da comunidade também, faz aniversário hoje. Parabéns, Adelita. Parabéns ao casal, à família. Deus te abençoe. A Livne Fernandes também, lá de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte, faz aniversário hoje. Ela pede orações pela sua saúde física. Estamos rezando por você. Deus abençoe. Parabéns. Um abraço para a Nívia também participando com a gente aqui. O Ander Rocha também falou, ótimo programa de hoje sobre o perdão. Ele agradece, obrigado. A Luciene Silvério, nossa vida é um constante perdoar e ser perdoado. Entendeu tudo, né? Falou tudo. Mandou bem. Muitíssimo bem. Gente, terça-feira nós tivemos uma noite oracional no Centro de Evangelização, que é um pouquinho do espírito de oração que está presente neste CD oracional, Vinde a Deus em meu auxílio. Tem sido uma bênção na vida de muitos, por isso pediram que a gente tivesse esse momento no ar. Então apresento aqui para você esse CD, para que você possa rezar com ele também orações de libertação, proteção e fortalecimento em Jesus, em outros momentos do seu dia. Olha, a Graça pediu aqui para a gente falar da doação online, já falamos, né? Já foi falado, e ela pediu aqui para a gente fazer um acerto, muito bom, Graça. Não é kit de cura e libertação, eu disse kit, são os produtos todos de cura e libertação, que
que estão com desconto de 15%. 15% todos. Por que foi importante fazer essa correção? Porque é bom para você, que agora você está sabendo que todos os que estão na linha da cura interior, cura física, Monta o seu libertação, kit. estão com 15% de desconto, tá Monta certo? o seu kit. Valeu, Márcio. Obrigada pela tua presença. Vamos juntos, amanhã tem mais Sorrindo pra Vida. Obrigada ao Márcio, toda a esquina, ao Sapa, toda a equipe aqui. Vamos juntos, gente, evangelizando, perdoando, contando com a graça de Deus, a gente vai em frente. Isso, não sai daí não, que hoje é quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. Então você pode aí beber desta graça, né, de onde você estiver. E se você está aqui pertinho, vem para cá participar com a gente. E já fica pro casamento de cura e libertação desse final de semana. Isso, desse final de semana. Vem pra cá. Aqui vem participar com a gente, tá bom? Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!